Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Aula de número 143. Palavra poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, que nos revela que o Senhor não deseja que ninguém se perca, pois o texto diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Percebemos o grande amor do nosso Deus, a sua grande generosidade, a sua infinita misericórdia em suportar a dureza do coração humano, em suportar a perversidade da natureza humana, porque ainda que haja algumas pessoas que resistam, que façam opção pelo mal, que têm prazer na malignidade, na propagação da iniquidade, que têm prazer no ódio, têm prazer na violência, nos vícios, têm prazer no sexo ilícito, têm prazer na idolatria, na religiosidade, todas essas coisas que contaminam a vida humana, Deus ainda é longânimo, Ele aguarda, Ele investe nos seus servos, prepara, manda-os para o trabalho de evangelismo, para o trabalho missionário, na expectativa de que as pessoas se convertam, que as pessoas aceitem a sua grande proposta, que é caminhar com Ele através de Jesus Cristo. Estamos iniciando hoje um novo tema. O tema que damos continuidade aos nossos estudos, porém iniciamos hoje, tem como título Bênçãos e Maldições 1. Até a aula passada nós estudamos sobre libertação, quebra de vínculos 2, o bloco da aula passada, né? E hoje nós estamos começando esse novo tema. E para falarmos um pouco sobre bênçãos e maldições, eu quero tomar uma passagem a partir de Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, que diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos uma outra passagem também que está escrito em Josué, no capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ainda em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, está escrito: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? E
A nossa pergunta à frente dessas colocações, desses versículos bíblicos, é a seguinte: você se considera um judeu? Então, eu pergunto para que você medite, porque de repente você pode estar dizendo: não, eu sou brasileiro, eu sou moçambicano, eu sou italiano, eu sou português, eu sou americano, eu sou inglês, eu sou mexicano, eu sou argentino, eu sou russo, japonês ou qualquer outra nacionalidade. Porém, a palavra nos chama a atenção de que em Cristo Jesus nós perdemos a nossa nacionalidade, graças a Deus por isso, e passamos a ser judeu. Porque em Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, está escrito: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, todo aquele que é de Cristo, ele é descendente de Abraão e, portanto, ele passa a ser judeu. Nos textos que acabamos de ler, nós percebemos que o pai de Abraão, Terá, era idólatra, né? E eu fico imaginando que, é claro, eu vou meditar aqui uma questão muito, muito elementar, né? E representativa até, mas eu fico imaginando que o pai de Abraão tinha lá os seus ídolos, né? Talvez ele tivesse ali a sua loja, e ali ele tinha uma série de estatuetas, ele vendia artigos religiosos, né? E o pequeno Abraão, ele foi crescendo nesta situação de ver como seus pais cultuavam outros deuses. E eu fico imaginando que, certa feita, Terá, pai de Abraão, fala assim: Abraão, meu filho, fica aí cuidando da loja, fica aí cuidando das estatuetas, que eu vou dar uma saída e mais tarde eu volto. E certa feita, é claro que tudo isso é fruto da imaginação, né? Abraão, olhando para aquelas estatuetas, ficou olhando para uma, olhando para outra. De repente ele vai ali, pega um pedaço de madeira, um porrete, né? E começa a quebrar tudo. Começa a quebra esse, quebra aquele, e destrói praticamente toda a loja do seu pai, preservando apenas a maior estátua que está ali, né? E quando o seu pai chega, seu pai, assustado, fala: meu filho, o que foi que aconteceu aqui? Por que está tudo quebrado? Por que essa destruição? E pegando seu filho com aquele porrete na mão, Abraão disse para o seu pai o seguinte: olha, pai, foi esse aí que mandou quebrar todos os outros aí. Mas como mandou quebrar os outros? Você está maluco? Você está vendo que ele não fala? Como é que vai mandar quebrar os outros? Ah, é? Aí pegou o porrete e tacou em cima daquele último lá. Falou: pai, então se não fala, para que presta isso aí? Então, é por isso que quebrou tudo, porque não fala, não tem sentimento, não ouve, para que presta isso? Eu fico imaginando esse ímpeto, né, de Abraão, tá no coração dele, olhando para aquela situação que o seu pai estava vivendo. Ele, apesar de estar crescendo naquele ambiente idólatra, ele aprendeu algo com seu pai, porque tudo nós aprendemos. Nessa vida nós aprendemos o que devemos fazer e aprendemos o que não devemos fazer. E nesse caso, Abraão aprendeu que não deveria se curvar diante de estátuas, diante de idolatrias, né? Diante de deuses de pau, de pedra, de gesso, de barro, de ferro, de metal, do que quer que seja, né? E Abraão muito cedo já tinha isso no seu coração, que o destino dele seria outro, e não seguir o caminho do seu pai em relação àquelas práticas de idolatria. E com isso, amados, nós precisamos tomar uma posição. Eu e você temos que realmente tomar uma posição em nossas vidas, né? Percebemos que Deus apareceu para Abraão quando ele estava na Mesopotâmia,
antes mesmo de habitar em Harã. E entendemos também que não foi a primeira vez que Deus havia aparecido ali para Abrão. E Deus, quando aparece para Abrão, ele faz algumas promessas. Também entendemos que toda promessa, todo acordo, que todo pacto, todo contrato são seguidos de condições escritas ou